Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lauren Juliet, sou advogada contratualista e hoje eu quero falar com vocês sobre contratos de influenciadores digitais. Esse contrato que está tão no nosso cotidiano que passa despercebido e que muitos de nós não sabem nem sequer os seus percalços jurídicos sobre as marcas, empresas e até sobre o próprio influenciador. Mas antes de continuarmos, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ao final deixe seu comentário para eu saber o que você achou do vídeo, combinado? Então bora lá! Quando falamos em influenciadores digitais, a verdade é que essa profissão está tão cotidianamente inserida no nosso dia a dia que nós nem nos deparamos com a sua importância. A verdade é que o influenciador digital, ele passa despercebido, simplesmente influenciando sem que você se dê conta disso. Nós estamos a todo tempo com celulares na mão, olhando redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, qualquer outra rede, vendo o que as pessoas estão fazendo no dia a dia, vendo seus compartilhamentos, vendo os produtos que consomem, os serviços que consomem, com quem andam, com quem são amigos. E no final das contas, muitas vezes nos deparamos com publicidades das quais nós não damos conta de que são publicidades. Tudo isso são negócios. E uma vez que isso é negócio, uma vez que tudo isso gera dinheiro ao influenciador, quer dizer que ele tem um contrato com uma marca, com uma empresa, com alguém que o está patrocinando. Quando falamos em contratos com influenciadores digitais, os mais comuns são prestação de serviço ou permuta. Se formos ainda para um outro lado mais complexo, podemos falar de sociedade de propósito específico, igual estourou no caso do Luva de Pedreiro, ou também um contrato de agência, onde teremos o agente que representará o influenciador digital nos negócios. Mas o mais comum a todos que vêm a contratar um influenciador digital é o contrato de prestação de serviços ou permuta. E são deles que eu quero hoje abordar com vocês dicas muito importantes. As dicas que eu vou dar aqui não serão necessariamente de cláusulas, mas de pontos e riscos em atenção para que vocês, a nova elaboração, a cada nova análise, passem a pensar também nisso. Primeiro ponto a se pensar sempre que vai contratar um influenciador digital é analisar com quem está contratando. Então, por exemplo, uma marca, uma empresa que quer contratar um influenciador digital para representar a sua marca nas redes sociais, para trazer às redes sociais algum novo lançamento, alguma novidade ou simplesmente divulgar o seu produto ou serviço, precisa sempre entender quem é esse influenciador. Lembram lá no comecinho da pandemia, onde teve um grande problema com a Gabriela Pugliese? Pois bem, lá no comecinho da pandemia, para quem não lembra, a Gabriela fez uma festa, indo contra todas as normativas que deveria se ficar em casa e sem acúmulo de pessoas em um ambiente. Ela fez tudo isso e compartilhou nas suas redes sociais. E o que aconteceu? A internet se revoltou e começou a compartilhar aquilo de modo a cancelar ela na internet. O que é isso? Começaram a compartilhar repudiando essa festa e dizendo que ela estava indo contra todas as exigências da pandemia. Isso acabou refletindo diretamente nas marcas que patrocinavam ela. De forma muito rápida, os consumidores passaram a exigir das marcas uma retratação. E mais, os consumidores começaram a exigir que a marca rescindisse os contratos com a influenciadora. Naquele período, eu não vou saber exatamente os números, mas eu sei que essa influenciadora acabou perdendo muitos contratos, tanto que ela ficou um grande tempo afastada das redes sociais. Diversas marcas viram o que aconteceu, viram a atitude do seu consumidor e tiveram que fazer uma gestão rápida desses riscos, de modo que, se perdurasse por muito tempo com aquela influenciadora, poderia atingir diretamente na relação com seus consumidores, e eles precisaram então rescindir o contrato como uma forma de demonstrar um posicionamento frente àquela atitude da influenciadora. E aí vejam, óbvio que em muitos casos não tem como se presumir
que isso vai acontecer. Mas antes de contratar qualquer influenciador, é importante que a marca se atenha ao que esse influenciador normalmente compartilha nas suas redes sociais, quem ele é, quais são seus valores, seus costumes, justamente para se ater e analisar eventuais riscos que aquela relação pode surgir. Então veja, se eu tenho uma marca totalmente vegana, não faz sentido para o meu consumidor ver essa marca atrelada a um influenciador que não o seja, porque não vai representar justamente os valores daquela marca. Além disso, é importante também que as atitudes e as ações desse influenciador estejam aliadas ao que a marca prega nas suas redes sociais e num todo frente à sociedade e ao mercado de consumo. É óbvio que, nesse caso da Gabriela, pode acontecer de que ela realmente tinha os valores, os costumes, ela estava realmente aliada com as marcas que patrocinavam ela. E naquele momento, ela acabou tendo um descuido, fez a festa, compartilhou, mas sem pensar em toda a repercussão que tudo aquilo daria. A marca, nesse momento, tem que estar muito atenta para conseguir fazer essa gestão de risco, de modo que, no momento que surge o problema, se essa gestão não for rápida, pode acabar sendo muito mais danosa do que se esperava inicialmente. Por isso, aqui, além de conhecer o influenciador antes de qualquer coisa, a marca, a empresa e até o influenciador precisam pensar em regras de conduta. É importante que essas regras de conduta estejam aliadas entre as partes, para que elas saibam as regras justamente do jogo, o que pode e o que não pode. Não há como se prevenir de tudo e não há como se prever tudo, mas é importante trazer regras macro, de modo que o influenciador e a marca entendam o que elas entendem como aceitáveis ou inaceitáveis, o que cada uma delas sabe a respeito disso, o que cada uma delas acredita daquilo que está pregando, o que cada uma delas pode ou não realizar. Se a marca fala, olha, você não poderá compartilhar nas suas redes sociais uma vida de consumo de álcool cotidianamente. Ok, o influenciador vê aquilo e pensa, bom, faz sentido para mim? Vai contra tudo que prego? Vai contra tudo que eu já faço? E outra, vamos dizer que ele fazia já isso, só que por conta da marca, ele pegou e falou, ok, vou parar. Só que de repente ele volta. E aí vejam só, se a marca já sabia dessa atitude desse influenciador antes de fechar com ela, exigiu essa transformação e no final das contas o influenciador não conseguiu se transformar, aqui combinam comigo que a marca, de certo modo, ela também assumiu o risco de não dar certo? Então esse contrato, uma vez que você sabe de um risco existente, que é justamente quando eu conheço já toda a retórica daquele influenciador, eu consigo analisar se ele vai conseguir executar aquelas regras do jogo ou não. E se eu peço para ele alguma transformação, eu também já entendo que aquilo pode não dar certo. E uma vez que nós temos tudo isso, nós conseguimos identificar possíveis riscos daquele contrato. Uma vez que nós identificamos os riscos daquele contrato, nos atendo aos cotidianos, aos hábitos, aos costumes, ao que o influenciador normalmente compartilha nas redes sociais, ao que ele faz, ao que normalmente ele publica e faz publicidade, uma vez que nós nos atemos a isso, passamos para ele o que a marca espera dele, é onde nós conseguiremos realmente escrever no contrato, analisar se aquilo faz sentido para as partes. Então, colocar no contrato regras do jogo que os dois lados entenderão e seguirão. Não faz sentido colocarmos regras do jogo que, primeiro, não foram conversadas entre as partes ou que não faça sentido para uma delas quando se introduz na sua realidade. Tanto que, no mesmo exemplo da Gabriela, o que normalmente ela tinha de contratos de publicidade eram com marcas mais voltadas à saúde e beleza, que é justamente o que ela prega nas suas redes sociais. Agora, não faria sentido ela fazer publicidade de algo que ela já não pregava anteriormente nas redes sociais ou de que não está atrelado à sua identidade pessoal. Isso é algo que as marcas precisam cuidar muito na contratação e até os influenciadores se ater antes de assinar qualquer contrato
para entender se conseguirão atingir as finalidades que a marca busca. Passando disso, é muito importante sempre as partes terem definidos qual será a contratação, do que será essa contratação. Isso porque quando uma marca busca um influenciador, ela busca justamente um serviço de publicidade para publicar um bem, para publicar um evento, para publicar um serviço. Nesse momento é muito importante que as partes entendam o que será publicado, exatamente o que. Não só que o influenciador irá compartilhar nas suas redes sociais sobre o evento X, na data Y. Não exatamente. Quando nós falamos em influenciadores digitais, nós precisamos definir em qual rede social, qual a periodicidade, qual é o formato da postagem, qual a quantidade, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos, quem irá participar, qual a finalidade, qual a qualidade. Percebam que tudo isso é muito importante para ambas as partes, porque se um deles não seguir, ou se seguir e a outra parte falou que não seguiu, vocês conseguem comprovar por meio do acordado que foi cumprido ou descumprido. E aqui é muito importante essa riqueza de detalhes para que o influenciador saiba o que ele precisa fazer, a quantidade, a qualidade, características, e para que a marca consiga também fazer as cobranças necessárias. Então, o objeto, independentemente se é um contrato de prestação de serviços ou de permuta, ele precisa ser muito bem definido para que ambas as partes estejam ali em segurança no momento de sua execução. O que pode acontecer também é dessa remuneração do influenciador digital estar atrelada a um percentual sobre as vendas que ele gerar. E aqui é importante que se defina qual será esse percentual e como ela será calculada. Como será feita, por exemplo, a demonstração desse cálculo, a demonstração do faturamento e tudo isso para que ambas as partes, mais uma vez, estejam resguardadas. Se por outro lado, essa parte financeira estiver condicionada a uma permuta, então nós precisamos definir no contrato como ela ocorrerá. Então, por exemplo, se a publicidade será feita todo dia 15 ou no dia 15, quando será entregue o bem para aquele influenciador? Antes ou depois? O que acontece muitas vezes nos casos de permuta é que a empresa manda para o influenciador uma roupa, um objeto específico. Esse influenciador, ele testa, ele prova e aí ele já publica usando daquela roupa ou usando daquele objeto. Isso também é uma situação a se considerar, se o objeto vai antes ou depois da publicidade e se também estará atrelado a condições, a faturamento, a percentuais, a alcance, engajamento e tudo que a empresa precisa para realmente avaliar se aquele influenciador deu resultado ou não para aquela venda, para aquela marca propriamente contratada. Aqui, um ponto muito importante é que muitas vezes nós contratamos influenciadores digitais porque tem lá no seu número de seguidores, muitos e muitos seguidores. Só que quando nós vamos realmente analisar o seu engajamento, o seu alcance, ele é baixo. Então é muito importante para que a marca esteja segura e para que o influenciador também consiga demonstrar com segurança os seus resultados, que se tenha aberto tanto entre o influenciador quanto com a marca, com a empresa ali que está contratando, qual é o alcance desse influenciador. Então, normalmente, quando há essa contratação, o influenciador ele compartilha um Media Kit. Esse Media Kit vai ter ali os seus resultados, o seu alcance, o seu engajamento e vai proporcionar à empresa uma segurança de que ela conseguirá atingir os resultados que busca. Muitas vezes, esses contratos precisam ter cláusulas de garantia de que o influenciador declara que os seus seguidores são reais, que não houve compra de seguidor, que não houve participação em grupos de engajamento, tudo para que a empresa esteja em segurança de que ela não está contratando um influenciador que no final das contas não conseguirá entregar o seu serviço. E para que também o influenciador consiga demonstrar toda a grandeza da sua profissão e da sua prestação à empresa contratante. Por fim, nós precisamos pensar sempre nas questões que podem vir a dar problema. Então, se eventualmente uma das partes não quiser mais continuar com essa relação, como será? Será possível? Será uma relação que durará no tempo por prazo determinado ou indeterminado, ou será uma contratação única e imediata? Se uma das partes não quiser mais continuar, ela poderá desistir? E se ela quiser desistir, tem que ser antes
ou depois da primeira publicidade ou de um evento em específico? Como ficará o pagamento diante dessa desistência? Como ficarão as entregas de outras publicidades diante dessa desistência? Como ficará a remuneração diante dessa desistência se já houver prestado algum serviço? E vamos um pouco mais a fundo. Se essa extinção do contrato ela se der por justa causa, o que será considerado justa causa para o influenciador ou para a empresa contratante? Qual será a multa aliada a isso? E olha outro ponto importante, se houver o atraso no pagamento de algumas das remunerações do influenciador, como elas serão atualizadas, qual será a eventual multa de mora, como ela será cobrada e se isso poderá gerar inclusive vencimento antecipado ou até mesmo a extinção do contrato por justa causa. Vejam que tudo isso a gente precisa se ater ao contrato de influenciador digital, seja de prestação de serviços ou de permuta. A verdade é que nós temos ali diversos riscos aliados a essa prestação de serviços, uma vez que o influenciador será o rosto da marca e ele estará representando essa marca frente ao seu mercado de consumo. Por isso, tanto o influenciador quanto a empresa precisam ter muito cuidado na elaboração desses contratos. Esses contratos não podem simplesmente escrever as partes, o objeto, o preço e a extinção do contrato. Ele precisa ser realmente um contrato, um instrumento que ele atenda à finalidade proposta, ou seja, para que garanta a segurança na prestação, para que garanta às partes que elas terão as obrigações atendidas e mais do que isso, para que consiga criar um elo entre as partes de parceria e, óbvio, de um negócio lucrativo para ambas. Então, se você já passou por algum problema com esse contrato, já teve alguma dúvida, alguma dificuldade ou ainda acrescentaria alguma dica, compartilhe aqui com a gente nos comentários, eu quero saber um pouco mais de vocês e até a próxima!